bom dia, queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Estou de volta aqui com vocês, professora Michele Carvalho. Vamos então dar continuidade à concordância verbal, né? Estamos aí com algumas atividades bem legais. Hoje nós vamos observar a concordância verbal nos cartazes. Sabe o que é um cartaz? Os cartazes, quando você passa na rua, cartaz de propaganda, cartaz de divulgação, né? Alguém está vendendo casas, alugando, enfim, coloca um cartaz lá. Todo lugar, né, que a gente vai, porque hoje tudo é muito visual, a gente encontra cartaz, né? Mas a questão é, quem produz, quem escreve no cartaz, nesses cartazes, tem muita gente que está cometendo erros, falhas na concordância verbal. E eu trouxe alguns exemplos aqui, vai ser a nossa atividade hoje. Nós vamos observar, vamos refletir sobre alguns cartazes, ou seja, sobre a escrita ali apresentada, tá? É muito importante a gente poder realizar a escrita correta, da maneira correta, né? Nos cartazes, para passar, né, a mensagem daquilo que a gente quer de verdade. Tá legal? Então, preparado? Material em mãos aí? Caderno, lápis, fichário, enfim. Tá? Tá com a mesa organizadinha? Computador ligado ou celular? Beleza. Então, vamos lá. Preparar aqui nossa transição, nosso trabalho de hoje, tá? Vai ser bem legal, bem prazeroso e bem interessante, né? Porque a gente precisa ficar atento, não só sair lendo qualquer coisa, mas a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está lendo aí fora, né? Tem muita coisa escrita errada, né? Muita coisa escrita, não vou nem usar o termo errado, não. Muita coisa escrita de forma inadequada, muita gente provando aí, né, que não se apropriou, né, das regras, das normas, né, a norma padrão da nossa língua portuguesa, sabe? E por isso eles saem escrevendo conforme eles acham, né? Olha aí, vamos prestar atenção então nesse primeiro cartaz que eu trouxe aí, tá? Eu tenho 3 perguntinhas ao lado dele, e aí você pode, né, escrever aí no seu caderno, copiar essas perguntas, tá? Colocar a resposta ao lado, ou até ir respondendo aí conforme eu for comentando aqui com você, tá? Esse cartaz, ele te lembra o quê, gente? Pensa aí comigo. Atenção, neste brinquedo todos pagam. Parece ser cartaz de parque, né? Parque de diversão, concorda? Parece, não é? Muito bem. Eu também acho que é. Então vamos lá. E aí repara na escrita, né? Nessa composição aí, nessa construção frasal. Olha só. Atenção. Primeiro que aquele atenção, ao chamar atenção, ele poderia ter colocado ao lado ali uma exclamação, correto? E aí depois ele continua. Neste brinquedo todos pagam. Neste brinquedo todos pagam. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, gente? Então vamos lá. Diz para mim primeiro aí. Qual é o verbo? Repara que aqui ao lado, ó. Identifique o verbo. Qual é o verbo aqui? O que você vai fazer aí no seu caderno? Coloca assim, primeiro cartaz. Aí você pode copiar essa oração. Como tá aqui, né? Atenção, neste brinquedo todos pagam. Aí põe lá, verbo. E põe um tracinho ao lado, verbo. Qual é o verbo que a gente encontra aí nesse cartaz? O verbo paga, né? Muito bem, que é o verbo pagar, né? Isso aí. Verbos terminados com AR, né? Primeira, a forma nominal dele com AR, né? Pode ser R, I, AR, ER e R, né? Então a gente tem primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Então vamos lá. Vamos devagar porque eu sei que é muita informação. Mas a gente está falando de verbo, né? E o verbo precisa concordar com o sujeito, né? Porque a gente está trabalhando o quê? Concordância verbal, correto? Então vamos lá, beleza.
Olha a segunda pergunta. Aí você identificou o verbo é o paga. Você pode escrever do lado, embaixo, enfim. O verbo, ele concorda com qual pronome pessoal? Esse verbo paga, gente. Pensa aí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se alguém paga, eu paga? Não, né? É ele, né? Ele. Terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Paga, ele. Quem é o sujeito desse cartaz? Quem é o sujeito aqui na oração? Todos, né, gente? Todos pagam, correto? Tô falando conforme está escrito aqui, tá? Vou fazer a correção, calma aí. Aí vem a pergunta, o sujeito está no singular ou no plural? Óbvio, né? Está no plural. Olha o todos, olha o S aqui no final, né? Se o sujeito está no plural, então esse verbo aqui também deveria, não é? Está no plural. Todos pagam é a forma correta. Todos pagam. Então, viu como construíram aqui um cartaz, né, errado, uma escrita errada, inadequada, que não condiz com concordância verbal, com as nossas regras? Então, vamos lá. Pedi para você identificar o verbo. E aí você escreveu aí com certeza ou respondeu que o verbo é o paga, né? Agora eu quero que você faça a correção. Essa é a sua parte aí. Reescrever aquele cartaz de forma, lógico, né? Correta. Como é que vai ficar? Neste brinquedo, todos pagam, né? Exatamente. Olha aí. Neste brinquedo, todos pagam, tá? E na letra C? A pergunta que nós fizemos antes, né? Quem é o sujeito aí do cartaz? Nós vimos que o sujeito aí é todos e ele está no plural. Tá certo, gente? Então é muito importante identificar se o verbo está concordando com o sujeito, tá? Podemos ir para o próximo cartaz? Faz essa escrita, essa correção, tá legal? Organiza aí direitinho no seu caderno. É muito importante você identificar o verbo, identificar o sujeito, perceber se o sujeito está no singular ou se o sujeito está no plural. Tá? Então vamos lá. Adoro essas placas, esses cartazes. Olha isso. Aluga-se salas comerciais. E aí ele também vai pedir, né? A gente vê muito isso, né? Aluga-se casas, não é isso? Vende-se casas, né? Vende-se sacolé, enfim, a gente vê muito desse tipo de cartazes por aí, né? Então, olha só, você vai identificar o verbo, aí você vai responder. O verbo, ele concorda com qual pronome pessoal? Quem é o sujeito do cartaz? Tenta identificar aí, quem é o sujeito? Ele está no singular ou no plural? Esse ele aí é se referindo ao sujeito, tá, gente? O sujeito, ele está no singular ou no plural, tá? E aí eu tô deixando aqui você pensar. Tô indo devagar para você pensar, ok? Olha só. Quando eu peço para identificar o verbo, sair de cara, lógico que você pode logo, né? Pode marcar, pode escrever no seu caderno. De alguma forma você já pode identificar. Qual é o verbo então aí nesse cartaz, gente? É o verbo aluga, né? Verbo alugar. Eu alugo, tu alugas, ele aluga, nós alugamos, vós alugais, eles alugam. Eu consigo conjugar. Legal. Então, é o verbo alugar, né? No caso ali, aluga, tracinho, SE, tá? Aí ele pergunta o quê? Esse verbo concorda com qual pronome pessoal? Pega o verbo aluga, como está escrito ali, e pensa em qual pronome, qual pessoa aí do discurso ele vai concordar. Eu, tu, ele. Ele aluga, né? Então, ele vai concordar com ele.
tá? Que é a terceira pessoa do singular. Ah, então peraí, se esse aluga concorda com a terceira pessoa do singular, ele aluga, né? Quem é o sujeito desse cartaz? Aluga-se salas comerciais. Veja bem, salas comerciais está no plural, né? Então, nós temos um sujeito aí no plural, ok? Então, repara que faltou colocar um Mzinho ali do lado do aluga, né? Porque o aluga é o nosso verbo. Como ficaria a frase com a concordância correta, gente? Alugam-se salas comerciais, tá? Quem é o sujeito do cartaz, gente? Salas comerciais, porque salas comerciais é que são alugadas, tá certo? Ele está, então, no plural, ok? Está no plural. Deu para entender? Muito bem. Então, você faz aí as anotações, como eu falei, né? Para a gente partir aí para o próximo. Ah, antes de ir para o próximo cartaz, deixa eu explicar aqui uma coisa. É importante também, ó, atenção. Olha a forma correta, né? Estou chamando a sua atenção. Então, para tudo e presta atenção aqui. Não é hora de escrever. Presta atenção aqui no que eu vou falar, tá? Para um pouquinho aí de escrever se você estiver escrevendo. Então, olha só. Essa expressão alugam-se salas, ela é equivalente a salas são alugadas, tá? E o C, esse Czinho aqui, é uma passivante, uma partícula passivadora que vocês vão aprender mais tarde, num outro conteúdo, tá? Então, importante é saber que o sujeito aqui, ó, são as salas, né? São alugadas. Sujeito, salas, tá? Plural, verbo no plural, beleza? Tem mais, espera aí. O verbo tende a acompanhar o sujeito. A gente sabe disso. Esse verbo, ele acompanha, ele está de acordo com o sujeito, tá? Isso tem que ficar bem claro no seu entendimento aí. Concordância verbal, o verbo acompanha o sujeito, ok? Bom, se é apenas uma sala, aí o correto seria aluga-se, tá? Se são duas ou mais salas, aí o correto então é alugam-se, ok? Alugam-se, ó o Mzinho aqui, né? Plural, tá? Porque são mais de uma sala, tá legal? Então, achei interessante colocar essa atenção aqui, essa chamada de atenção, para que não haja nenhuma confusão, nenhuma dificuldade aí no entendimento, tá? Então, vamos lá. Vou continuar. Ah, tem outro cartaz aqui. E olha só, gente. Vamos ler o que está nesse cartaz do jeito que ele está escrito? Então, vamos lá. Comunicado, lá em cima, né? As aulas de recuperação paralela, reforço, inicia-se a partir na verdade, ele botou, inicia-se no dia 11 de maio, né, 2009, somente para o aluno que recebeu o comunicado e assinado a coordenação. Né? Temos errinhos aí. Então, vamos identificar qual é o verbo desse comunicado aí, gente. É o verbo que tá até circulado aí. É o verbo inicia, né? Esse verbo concorda com qual pronome pessoal? Mesma coisa, pensa aí. Eu, tu, ele. Então, ele inicia, correto? Então, volta aqui, dá uma olhada no sujeito. As aulas, plural, verbo no singular, epa, tem coisa errada aqui, entendeu? E aí você já vai percebendo que, ó, faltou concordância verbal, né? Tá? Quem é o sujeito? As aulas de recuperação paralela. Pega o verbo e faz a pergunta. O que que inicia? As aulas, né? Então, o sujeito, as aulas, está no plural, tá? Então, percebeu?
Se você obedecer passo a passo, você consegue, então, realizar a concordância verbal, tá certo? Então, vamos corrigir isso aí. Nesse cartaz 3, primeiro, identificar o verbo, né? E aí você escreve aí identificando o verbo. Nós temos, então, o verbo inicia, tá? Aí pede para você fazer, então, a concordância verbal, correto? E aí, fazer a concordância verbal, gente, é você reescrever. Reescreve aquela oração utilizando a concordância, né? O verbo concordando com o sujeito, tá? Como é que vai ficar? As aulas de recuperação paralela iniciam-se. Olha aí, verbo no plural. Eu coloquei reticência para não ter que escrever tudo aqui, tá? Mas é isso aqui, ó. As aulas de recuperação paralela iniciam-se. Esse iniciam-se concordando com as aulas, ok? Então tem aqui, ó. Tem uma relação aqui, né? Elas andam juntas, elas concordam, tá certo? E na letra C, quem é o sujeito do cartaz? Né? Aí você tem lá as aulas. Olha lá, ó, você tem as aulas, né, de recuperação paralela, é o sujeito aí do cartaz, correto? E tá no plural. Está no plural, tá bom? Muito bem. Vamos lá? Outro cartaz. Olha aí. Ele tá meio assim, né, lateral, mas dá pra gente ler. Geralmente tu vê esses cartazes ficam em beira de estrada, né? Eles ficam visíveis assim em local de movimento, trânsito, não é isso? Para que as pessoas realmente tenham acesso àquela informação, né? Isso aí parece até um outdoor, que ele tá grande, né? Ele tá bem, ó, parece ser um outdoor mesmo, né? Esses maiores que ficam nas ruas, ficam nos muros, sempre no alto. Letras grandes, imagens, né? Justamente para chamar a atenção de quem passa, né? Muita gente passa ali, empresários, pessoas mesmo da redondeza, enfim, alguém vai interessar, né? Então eles colocam os cartazes em lugares assim bem apropriados, né? Ou se apropriam, né, do lugar para poder colocar o cartaz ali, então fazer a sua divulgação, a sua chamada aí de clientela, enfim, tá? Então vamos lá, ali diz o seguinte: estas conquistas alegram todos nós. Olha só, estas conquistas alegra, e aí ele, primeiro, né, a oração ela tá toda construída assim. Estas conquistas alegra todos nós. Se tem o nós ali, de cara você sabe, né? Primeira pessoa do plural, né? Então, e o verbo? Qual é o verbo ali? Alegrar, né? Então, estas conquistas alegram todos nós. Essa é a forma correta, não é, gente? Pensa aí. Pensa comigo. Não me deixe só. Tá? Vamos lá, então? Responda as seguintes questões. Identifique o verbo. Nós vimos, né? O verbo é o verbo alegra, de alegrar. Realize a concordância verbal na frase corretamente, né? E aí ele pede então para você reescrever aquela oração de forma correta, né? Colocando o verbo, tudo direitinho. Então vamos lá. Estas conquistas alegram todos nós, tá? Quem é o sujeito desse cartaz, gente? Estas conquistas, está no plural, né? E ele está no singular ou no plural? Como nós vimos, o sujeito está no plural. Porque o que é que nos alegra? Estas conquistas, tá? Então,
faz aí a correção certinha, bonitinha, ok? Sublinha, né? Sublinha verbo, puxa a setinha, tá? Vamos lá, continuando aqui, tá quase acabando. Aqui tenho duas orações e o verbo o verbo está no singular, na outra o verbo está no plural, tá? E aí eu quero saber essa pergunta aqui, ó. E agora? Afirmam ou afirma? Do verbo afirmar, né? Qual é a correta? Vamos ler? Olha o que diz a primeira. As empresas de publicidade afirmam que a publicidade infantil faz bem às crianças. Bora ler a segunda. As empresas de publicidade afirmam que a publicidade infantil faz bem às crianças. Então, você tem aí, qual é o sujeito? De cara, observa primeiro o sujeito, né? Quem é o sujeito dessa oração? As empresas de publicidade. É o verbo? O verbo é o afirmar, né? Quem afirma, afirma o quê? Então, você tem aí alguém, alguma instituição, no caso, afirmando alguma coisa, correto? Então, você já identificou o sujeito, você já identificou o verbo. A gente agora quer saber qual é o verbo correto, que vai concordar, tá? Então, vamos lá. Qual das duas orações faz adequadamente a concordância verbal padrão? Toda vez que a gente falar na norma padrão, ou usar esse termo padrão, a gente está se referindo às regras, né? Da língua portuguesa, da língua que a gente utiliza, tá? Da nossa língua, tá? Então, existe um padrão. O padrão fala de modo, né? Qual é o modo? Qual é o modelo? Qual é o padrão a ser usado? O padrão é esse. Tudo que você usar fora desse padrão tá inadequado, tá? Então, olha aí. Né? Qual das duas orações faz adequadamente a concordância verbal? Aquela em que o verbo está no plural, porque o sujeito está no plural. Olha lá. As empresas de publicidade afirmam que a publicidade infantil faz bem às crianças. Viu? Você acertou? Espero que sim, né? Tranquilo, né? Mas, gente, a verdade é que, infelizmente, muita gente não realiza a concordância verbal na hora de falar. E aí é que é o problema, porque quando você começa a falar sem obedecer o padrão, a tendência é que você escreva da forma como você fala. E aí é que mora o problema, porque numa redação, numa prova, num concurso, num teste, se você escrever conforme fala, né, utilizando coloquialismo, utilizando uma linguagem mais leve, uma linguagem do dia a dia, sem obedecer à norma padrão, a pessoa vai se dar mal. Então, assim, o aluno ele tem que ter essa consciência, você enquanto estudante, você tem que ter essa consciência. E você precisa adaptar, nem adaptar, você precisa usar, tá? Você precisa usar, você precisa conhecer a norma padrão e você precisa usar a norma padrão. Por quê? Porque você está em preparo, né? Você está sendo preparado. Daqui a pouco você vai fazer prova, as provas do colégio, né? Futuramente provas de vestibular. Então você nesse período todo aí, você está sendo preparado. Ok? Então a melhor forma é você também começar a prestar atenção naquilo que fala e como fala. Porque senão, gente, a gente fica só reproduzindo, né, uma maneira inadequada de falar. Quando é para escrever uma redação, quando é para... Enfim, quando for para você desenvolver um trabalho mais elaborado, você vai ter dificuldade, tá? Então pensa nisso aí que eu tô falando. Porque é muito sério e é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei uma observaçãozinha aí no final, porque é importante a gente lembrar sempre que o verbo concorda com o sujeito. Essa é a regra geral da concordância verbal e eu vou estar sempre lembrando e sempre falando nela, tá? O verbo concorda com o sujeito, tá certo?
Então, vamos lá. Aí eu trouxe o esqueminha, né? Ó, as empresas de publicidade afirmam. Então, nós temos o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Empresas. Você sabe que o sujeito é toda essa parte aqui antes do verbo, né? Ó, as empresas de publicidade, tá? E o que tá de roxo aqui é o núcleo do sujeito, tá certo? Afirmam é o verbo, tá? E aqui é a continuação, né, da oração. As empresas de publicidade afirmam que a publicidade infantil faz bem às crianças, tá? E aqui eu tenho a matéria, né? Uma matéria que foi divulgada. Por que a publicidade infantil é antiética? Eu não vou entrar nessa leitura toda, não. Só quis ilustrar ali para você. Eu tirei o assunto realmente de uma matéria verídica. E eu trouxe aqui somente o primeiro parágrafo para a gente poder completar, fazendo aí então a concordância verbal. Essas 4 linhas, tá? O verbo tá ao lado. Você pode até falar, né? Não precisa se preocupar em escrever nada agora, tá? E começa assim. A publicidade infantil, isto é, aquela que, ó, verbo falar, diretamente com as crianças menores de 12 anos de idade, verbo ser, intrinsecamente abusiva, pois, verbo ferir, os valores humanos mais relevantes à nossa sociedade. E flagrantemente antiética, por quê? Ó, o verbo violar o conceito do que seria uma vida boa para, né, e com outra em instituições justas. Talvez você não tenha entendido porque eu li assim pausadamente e fui dando ênfase ao verbo. Mas faça a leitura novamente. Você precisa completar essas lacunas com o verbo. E para completar com o verbo, você precisa prestar atenção no sujeito para realizar a concordância verbal, tá? Bom, é lógico que eu trouxe a correção aqui. Epa, peraí. Deixa eu clicar aqui para poder continuar com você. E aqui, pequenininho, eu vou ler para você. Vai ficar dessa forma. A publicidade infantil, isto é, aquela que fala, né? Então, o verbo ali é fala, no singular, tá? Então, quem é que fala, gente? A publicidade infantil é o sujeito, tá? É aquela que fala diretamente com as crianças menores de 12 anos de idade. É intrinsecamente abusiva, então o verbo ser aí se torna o é. Quem não lembra o verbo ser, a conjugação dele, eu sou, tu és, ele é, tá? É intrinsecamente abusiva, pois fere os valores humanos, então fere também no singular, ok? E lá embaixo, e flagrantemente antiética porque viola o conceito. Repara que todos os verbos estão relacionados a qual sujeito? A publicidade infantil. Correto, gente? Viu só? Então é isso. Ficou escuro. Então é isso. Prestou atenção? Tá? Verbo concorda com o sujeito. Essa é a regra padrão. Ok? Não dá para errar mais. Tá bom? Então eu fico por aqui nessa videoaula. Espero que você tenha conseguido acompanhar, realizar as atividades. Se não conseguiu, agora volta novamente, assista essa videoaula novamente, tá? Faça as devidas anotações e bons estudos aí para você. Eu volto essa semana ainda com mais aula, com mais videoaula para vocês. Tá legal? Tchau, tchau, gente!